Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Louvado seja Deus por mais uma semana que Ele nos deu e por estarmos aqui mais uma vez. Vamos louvar? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Que Deus te abençoe.
Amém, amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, nesse instante, nesse momento e sempre. E que o amor de Deus abrace você, que você sinta o amor de Deus abraçando você. Esse amor tão fora de toda a compreensão nossa, né, humana. O amor de Deus que nenhum de nós merecíamos, um amor tão constrangedor para mim, porque Deus nos amou tanto. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer na cruz por mim, por você, por nós. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez, é uma alegria poder estar com você na tua casa. E como a gente sempre tem feito, nós temos incentivado você, nós temos pedido ajuda a você, para que você ajude cada um de nós aqui, os pastores e todos aqueles que aqui têm acesso, Marcelo aos sábados, Davi aos sábados à noite, eu de terça, pastor de quinta, nós aos domingos, a Priscila também agora com as crianças retornando com os cultos, que a gente divulgue o Evangelho. E aí você pode pegar o link desse culto, enviar para um amigo, pedir para que o amigo se inscreva no canal do YouTube. O nosso canal, nós estamos em torno de 1.500 pessoas, mas nós queremos que muitas mais pessoas se inscrevam. Talvez alguém possa dizer assim, poxa pastor, mas qual o sentido disso? O sentido é pregar o Evangelho. O sentido é que alguém em algum dia, em algum momento, em alguma oportunidade, essa pessoa ela possa receber uma palavra no momento de angústia, no momento de solidão, no momento de procura, de desencontro consigo, desencontro com Deus, e aí você vai ser um instrumento para nos ajudar a pregar o Evangelho. Então você envia o link desse culto, envie para os amigos. Eu sei que muitos irmãos testemunham para nós, pastores, que eles fazem isso. Tem pessoas que nos mostram até o celular, olha pastor, eu tenho mandado para muita gente. É uma sementinha que nós vamos plantando, é uma sementinha que nós vamos jogando no coração, e eu sei que é Deus que faz a semente crescer, é Deus que faz a mudança na vida de alguém, mas faça isso. E uma outra coisa importante também, que você adquira o bom hábito de você dar um like no nosso vídeo. Toda vez que você dá o joinha lá para cima, você está dizendo para a plataforma do YouTube que o nosso vídeo ele tem uma certa relevância, significado, e eles vão distribuir este vídeo, este culto para mais pessoas. E aí você nos ajude a pregar o Evangelho. Mas passe para os amigos, peçam para eles se inscreverem no nosso canal. Vamos aumentar esse número, chegamos a 1.500, mas que a gente chegue a 2.000, 3.000, 10.000, que Deus nos use. E que Deus use você também para abençoar o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você permitir estar com você hoje novamente. Nós vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, e hoje eu tenho aqui em minhas mãos o dízimo da Patrícia, que está comigo hoje, a Carmen aqui, trabalhando com a gente nessa reunião, nesse culto, a Maria Dilma também, tenho aqui um anônimo que entregou, não tem nome, e a Ana Beatriz, que entregou também para nós o dízimo, para que o Senhor possa utilizar desse recurso. Eu sempre digo assim, irmãos, que nós nunca vamos vencer o Senhor Deus em dar alguma coisa a Ele, devolver alguma coisa a Ele. Tudo que nós temos é de Deus, tudo que nós somos é de Deus, nós somos só mordomos, nós somos só administradores. A nossa vida Deus nos dá, o ar que nós respiramos é Deus que nos dá, nós temos energia para trabalhar, é Deus que nos dá essa energia. Se Deus virar o rosto para nós, tadinho da gente, nós não suportamos. Então eu agradeço a Deus e que essa consciência que vocês têm tido, a igreja do Alvigias, essa comunidade tem tido, é só o Senhor que pode pagar para vocês, essa fidelidade, este coração tão grato a Deus, essa percepção de dar, ser melhor do que receber. Que Deus abençoe você. Nós, pastores, não podemos dar para você, mas Deus pode, né? Nós também somos dizimistas, nós também somos ofertantes. Desde quando eu me converti, lá com 17 anos, eu aprendi. E essa palavra caiu no meu coração com uma tranquilidade, sem nenhum constrangimento, porque eu entendi que realmente é necessário uma igreja, uma comunidade, um edifício, um prédio, um templo,
alguma coisa, um organismo para funcionar, tem que ter recurso, tem que ter recurso. E graças a Deus, eu sempre gosto de dizer isso. A Bíblia fala da honra a quem merece honra. Você conhece a vida dos teus pastores, a honestidade, a integridade, a fidelidade. E nós temos procurado fazer o melhor para edificar a casa de Deus aqui, no caso, nesse cantinho aqui, a nossa comunidade, né? Você é casa de Deus, logicamente, mas assim, é um modo de nós nos expressarmos. E que o Senhor Deus nos abençoe e multiplique esse recurso, e multiplique recursos na tua vida também. É a minha oração em nome de Jesus. Vamos orar então, se você pode, se você está comigo hoje, né, ao vivo, na terça-feira à noite, mas se você está em outro momento, eu não sei, mas se você pode, que você fale comigo agora, em oração junto comigo a Deus, no caso. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença. Tu és o Deus que multiplica pães e peixes. Tu és o Deus que do pouco o Senhor faz grandes coisas. Tu és o Deus que conhece o nosso coração. Tu és o Deus que nos conhece no íntimo. Tu és o Deus que nos conhece em cada gesto, em cada atitude, em cada pensamento. Ninguém surpreende ao Senhor. Ninguém surpreende ao Senhor. Por mais que a gente ache que nós o surpreendamos, o Senhor jamais será surpreendido. Tu és o Deus que nos sonda. O salmista Davi nos diz que o Senhor sonda-nos e conhece. Tu vai além, o Senhor vai adiante, o Senhor coloca tuas mãos sobre nós, o Senhor nos guarda, Senhor Jesus, a nossa retaguarda. Tu és esse Deus. Eu quero te pedir, portanto, Pai, que o Senhor agora olhe para esses amados, desse jeito que eu descrevi agora na minha oração. E que o Senhor derrame da tua graça, do teu poder, da tua graça, do teu amor e multiplicação sobre esses amados. Esses irmãos têm sonhos, e às vezes os sonhos não é sonho nem para ele, é para o filho, é para o neto. Senhor, olha para isto, olha para este coração dedicado, olha para a fidelidade deles, e que o Senhor derrame deste poder, dessa graça sobre eles em nome de Jesus. Que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os visite, e esse recurso levantado, que seja para a glória do teu nome, que seja para a bênção da utilização nesta casa, neste ministério. Eu oro no nome do Senhor Jesus, te agradecendo e consagrando as ofertas, os dízimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como a gente sempre fala, aqui do meu lado direito, Banco do Brasil, do meu lado esquerdo, o seu lado direito, Banco Bradesco, com o nosso CNPJ, que é a chave Pix, para você fazer o seu depósito, a sua oferta, entregar o seu dízimo. Muito obrigado, que Deus abençoe você de coração, em nome de Jesus. O texto que eu vou ler hoje, que o Senhor colocou no meu coração para nós pregarmos, é o Salmo 25. Ele é um salmo de Davi. E algumas terças-feiras, não foi o caso na última semana, mas eu tenho falado sobre os salmos. E esse salmo de Davi foi o que o Senhor falou no meu coração durante essa semana que passou, para que eu estivesse aqui hoje para ministrar ao coração de vocês. E o Salmo 25, ele tem 22 versos, eu vou ler com você, e ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que o cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá
no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. E não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Este é o texto do Salmo 25. E eu coloquei como título da mensagem, Aprendendo a Depender do Senhor. Porque quando eu olho para esse salmo, gente, eu vejo um Davi aflito. Eu vejo um Davi angustiado. Eu vejo um homem sofrendo. Eu vejo um homem que, ao mesmo tempo que ele navega pelas águas e pelos mares da esperança, da fé, da certeza, da convicção de que Deus é o Deus da vida dele, ao mesmo tempo eu vejo também navegando no sofrimento, na angústia, na dor, naquela incerteza do que pode nos sobrevir no dia seguinte, ou mesmo naquele dia que nós estamos enfrentando tal dilema, tal situação. Por isso que eu entendo que este salmo, ele é um salmo que ele nos ensina a aprender a dependência de Deus. E quando a gente olha para esse sentimento de Davi, de angústia, de sofrimento, de medo, de impotência, eu fico imaginando que isso não é algo que é um privilégio apenas de Davi, ou algo que é uma verdade somente em relação a Davi, ou somente, eu vou mais longe, somente em relação aos homens que talvez por alguma razão deixaram de te encontrar Deus, melhor dizendo, encontrar-se com Deus, ou dos homens que não conhecem a Deus. Não, esse sentimento, esses sentimentos, essas sensações que os homens enfrentam, que o ser humano enfrenta, na verdade, é algo que abate a todos. O cristão, o homem que se encontrou com o Evangelho, o homem que carrega uma relação de verdade com Deus, ele está realmente arriscado a vivenciar isso em sua vida, porque nós vivemos num mundo, como o apóstolo João, discípulo do amor, quando ele escreve a sua epístola, João ele faz questão de descrever a situação do mundo em que nós habitamos. Ele fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, então nós vivemos num mundo, nós vivemos num lugar onde nós somos peregrinos, e o fato de sermos peregrinos já é uma grande indicação para que eu possa enfrentar situações assim. Então essa situação de angústia, esses momentos de tribulação, são momentos que Deus ele não olha dos céus, e Ele faz uma seleção tanto divina como uma seleção humana natural poderia acontecer, onde são escolhidos pessoas para que sofram. Não. O crente em Jesus passa por angústia, o crente em Jesus passa por momentos de incompreensão, e aquele que nega o Evangelho, aquele que nega a Deus por ser homem e por viver debaixo dessa jurisdição humana, ele também enfrenta situações desse tipo. Aqueles que receberam o Evangelho passam por situação desse tipo. E talvez você diga assim: poxa pastor, mas o que fazer diante disso? O que eu posso dizer para você, com toda a verdade, com toda a convicção no meu coração, que isso não deve nos remeter ao desespero. Isso não deve nos levar
a entrar numa estrada de produção, de desespero, de angústia, como se não existisse mais possibilidade nenhuma. Sabe por quê? Porque eu creio que se nós tivermos os nossos olhos postos no Senhor, e somente no Senhor, eu e você, nós venceremos. Nós venceremos sentimentos desse tipo. Nós venceremos todo o peso e toda a angústia de coração. Agora, quando eu olho para o Salmo 25, eu vejo do verso 16 ao verso 18, essa descrição dessa situação de Davi. Do verso 16 ao 18, ele está dizendo que ele está vivendo uma situação assim, ele está aflito, ele pede libertação, ele fala que a angústia do coração dele multiplicou. E aí a grande pergunta a ser respondida nesta questão de aprender a depender de Deus é como sair. Como sair desse estágio, como sair deste ponto e ir para uma outra posição, para um outro ponto, como abandonar esse estágio de angústia, de sofrimento, de medo e dar um salto e sair deste lugar, desta vala, como eu tenho usado essa expressão algumas vezes, que você caiu e ir para uma outra situação, onde você diz com fé e convicção na alma, eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Como que a gente faz? Como abandonar esse sentimento de angústia ou esses sentimentos de medo e trocá-los por um sentimento de fé? Como que a gente faz para isso? E eu vejo isso no Salmo 25, Davi respondendo para a gente. Eu acredito que a gente precisa, eu e você, nós precisamos carregar algumas certezas no nosso coração. Eu me lembro de uma vez conversando com uma pessoa. Essa pessoa disse assim para mim, olha, Cássio, a gente estava vindo de uma viagem do interior de São Paulo a trabalho, numa cidade um pouco distante, então tivemos bastante tempo para conversar. Um amigo de trabalho, ele disse assim para mim, olha, você é crente, você é pastor, porque na verdade as coisas estão acontecendo, estão contribuindo para o cuidado, para a sua família, de repente para o teu trabalho. Hoje você está aqui comigo, você tem uma condição segura de emprego, mas eu acho que isso aí é coisa da cabeça das pessoas, essa questão de religião, essa questão de Deus, essa questão de ter um apego a um lugar, vocês irem lá para fazer oração como vocês costumam fazer, mas eu acho que se alguma coisa acontecer de errado na tua vida, se alguma coisa acontecer que não seja do jeito que você imagina, que você gostaria que fosse, você vai perceber que isso não tem nada a ver e você vai abandonar isso. E eu escutando aquela pessoa me dizer, eu disse assim para ele, olha, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia fala que fé é você enxergar alguma coisa que você não alcança com as tuas mãos. Como diz a tradução da língua de Jerusalém, falando de Hebreus 11:1, fé é tomar posse antecipadamente de coisas que nós não vimos. E outra coisa, aquilo que Deus colocou no meu coração como convicção de que Ele é real, de que Ele existe, que Ele está comigo todos os dias, como diz a palavra de Deus, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é algo que é firme dentro do meu coração. Ainda que o mundo mude, ainda que a minha vida altere, ainda que as coisas aconteçam, eu jamais vou abandonar essa fé. Sabe por quê? Porque eu fui alcançado pelo poder de Deus. Agora isso eu disse para ele, isso você não vai entender nunca, porque a Bíblia fala que a mente humana não entende as coisas do Espírito. Isso é um trabalhar do sobrenatural, isso é algo que foge da capacidade humana de compreensão. Por isso que quando nós atravessamos momentos assim, como Davi está atravessando, o que o Davi diz, a expressão de Davi, muito embora, como eu disse para vocês, ele navegue pelos mares, pelas ondas da convicção, da certeza de que Deus está com ele, mas ao mesmo tempo ele diz assim, olha, eu estou angustiado, estão multiplicando os meus inimigos, angústias multiplicam-se dentro de mim. Ele navega demonstrando essa humanidade, demonstrando o que nós somos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, ainda que nós sejamos este ser que na verdade vive esse lado dúbio, essa coisa humana, esse medo humano, mas
nós somos também, podemos em Jesus ser aqueles que foram nascidos de novo, lavados pelo sangue do Cordeiro, e dizer assim, eu posso no Senhor, e o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha fortaleza. Eu posso aprender de Deus a crer nisso, que mesmo no deserto o Senhor estará comigo, que mesmo no mar revolto o Senhor está comigo, que mesmo na angústia o Senhor não me abandona. Agora, isso é um passo de fé. E aí o salmista, ele me coloca algumas certezas, e a primeira certeza que ele me coloca aqui, ou que ele nos apresenta, para que eu possa abandonar esse sentimento dentro de mim, eu preciso ter a certeza de uma coisa: eu tenho que olhar somente no Senhor, ter os olhos fixos em Deus. O verso 15 do Salmo que eu li com vocês inteiro, Davi ele fala assim, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Olha que interessante, a gente lê o texto sagrado, a gente lê a Bíblia, isso torna-se uma dinâmica às vezes para muitos, e para nós pastores também, só que a gente precisa ler com atenção, ler sobre o aprendizado do Espírito. E o salmista, ele fala assim, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Este sempre, ele envolve esse navegar no mar da confiança como no mar da angústia, pois somente Ele tira os meus pés da armadilha. E, em primeiro lugar, então, esses olhos, esse observar somente em Deus, ele deve acontecer pelo menos sobre 4 situações. Em primeiro lugar, isso deve acontecer numa via de verdade, de fé e de confiança em Deus. É isso que ele diz no verso 1 e no verso 2. E também no verso 3, ele fala assim, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Ou seja, a minha alma, ela não vai ser elevada, ela não vai ser uma alma que busque recurso, refúgio em outra coisa a não ser em ti. É a ti que eu elevo a minha alma. E ele fala mais, ele confirma esse pensamento, a ti eu elevo a minha alma, em ti eu confio. E aí o verso 3, ele coloca para nós o quanto ele está nos ensinando e o quanto ele estava aprendendo com Deus. Aí ele fala assim no verso 3, que ninguém dos que esperam em ti serão confundidos. Ninguém que coloca a esperança, a fé, ninguém que se dobra diante de ti, ou dobra o joelho diante de ti, ou andando na rua, orando e pensando em ti, e clamando pela tua ajuda, ninguém que olha e diz assim, eleva os meus olhos a Deus, eleva a minha alma a Deus, eu confio em Deus, ninguém jamais será confundido por isso. Uma outra coisa, então, esse olhar em Deus, ele deve também acontecer em segundo lugar, por meio de uma via de liberdade no aprendizado com Deus. E eu gosto muito do verso 4 e do verso 5 deste salmo, porque ele faz me lembrar de um outro salmo. O verso 4, ele fala assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, e ensina-me as tuas veredas. O verso 5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, de novo, ensina-me, pois tu és o Deus, o meu Salvador. E aí eu me lembro daquele salmo que diz assim, se eu não me engano é o Salmo 90, eu não marquei, mas não sei se você vai achar, Camilinha, que eu não me lembro o verso, mas ele fala assim, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu encontre um coração sábio, que eu encontre sabedoria. Ela já achou, ensina-me a contar os nossos dias, para que no nosso coração alcance sabedoria. E eu acho isso fantástico pelo seguinte motivo, gente, porque o professor que ele quer que ensina ele, não é qualquer professor, não é qualquer mestre, não é um mestre de Israel, não é alguém que tem um conhecimento do texto sagrado, da Torá, alguém que vivenciou essa relação com Deus, não. Ele fala assim, mostra-me, Senhor, ensina-me, Senhor. Ele vai até o topo, ele vai na relação maior, como o salmista no Salmo 90, verso 12, ensina-me a contar os meus dias, porque se for o Senhor que me ensinar a verdade, se for o Senhor que me ensinar o que o Senhor tem como conteúdo, como material divino para me mostrar, eu vou conseguir vencer tudo isto. Então ele se coloca nessa condição, porque se eu olhar para mim, se eu olhar para o homem, se eu for buscar esse refúgio, o escapar deste dilema que eu estou vivenciando em mim mesmo, talvez os conselhos que eu dei a mim mesmo sejam conselhos que vão frustrar a ti como meu Deus, e me frustrarão consequentemente como ser humano, mas se eu olhar para Deus, elevar a minha alma para o Senhor e pedir ensina-me, aí as coisas são totalmente diferentes.
Em terceiro lugar, ele também me mostra que esse olhar fixo com o olhar em Deus, para escapar disso, trocar a angústia pela alegria, ele me diz assim que isso precisa ser uma via de perseverança e de paciência. Paciência nem todo mundo tem, né? Nós somos de uma geração que tudo é para agora, tudo é rápido, acontece, sabe, num piscar de olhos, você clica os dedos e acontece. Nós somos dessa geração, as coisas são muito rápidas. Coisas que nós temos hoje, se nós contássemos aos nossos antepassados, eles jamais acreditariam que seria possível a gente vivenciá-las. Agora, o verso 5, ele fala assim: a minha esperança está em ti o tempo todo. E aí eu me lembro de Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, quando Paulo fala para nós não estarmos ansiosos de coisa alguma, no capítulo 4, verso 6, mas antes as nossas petições, as nossas orações, as nossas súplicas devem ser conhecidas diante de Deus por meio de ações de graças. E no verso 7 Paulo fala: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa alma, o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Então o Davi, ele carrega e me mostra essa mesma coisa nesse aprendizado. O que Davi está dizendo aqui, que nem sempre, não é uma regra comum de nós orarmos angustiados e com um problema, e que o problema é solucionado no mesmo instante. Não é uma prova, não existe concretude em relação a isso. Agora, o que existe é uma certeza de que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. Por isso que ele fala assim, eu clamo, eu te peço que o Senhor me ensine, que o Senhor venha me abraçar com o teu ensino. Ensina-me, pois tu és Deus, tu és meu Salvador, mas eu vou esperar em ti o tempo todo. Se não for hoje a resposta, eu espero em ti. Se não for amanhã, eu espero em ti também. E uma quarta via aqui desta questão de ter os olhos fixos é que isso deve acontecer em uma via de dependência total de Deus. Dependência total de Deus. O verso 6 fala assim: lembra-te da tua compaixão e da misericórdia que tens mostrado a antiguidade, desde a antiguidade, ou seja, em todo tempo Deus é Deus e os homens de Deus dependem de Deus. A antiguidade dependiam de Deus, na antiguidade dependiam de Deus, hoje nós dependemos de Deus. Enquanto esse mundo existir, os servos e as servas de Deus dependerão de Deus, e Deus, ele vai realmente ficar feliz quando ele olhar para nós e nós entendermos o quanto nós dependemos dele. Lembra quando Jesus senta com os discípulos em Mateus 5, e Jesus vai começar a explicar aos discípulos algumas lições valiosas para eles, discípulos de Jesus, e no capítulo 5 de Mateus, no verso 3, a primeira lição que ele diz o seguinte: bem-aventurados são os pobres de espírito. Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E quando eu lia isso, quando eu me converti, eu pensava: o que é ser pobre de espírito? E aí na nossa vida, no cotidiano, você já ouviu essa expressão. Eu me lembro que quando eu trabalhei em empresas, ou mesmo na minha casa, não vou lembrar exatamente o contexto, mas quantas vezes alguém já disse para você assim: não liga para ele não, ele é pobre de espírito. Já ouviu isso, com certeza. Só que quando a gente se converte, comecei a conhecer a Bíblia, o que é ser pobre de espírito? Algumas traduções trazem humildes de espírito. Humilde de espírito, que alegra o coração de Deus, é você saber que você precisa de Deus para viver. Você depende de Deus para viver. Tudo eu dependo de Deus. Eu estava ouvindo um pastor falar esses dias, pregando, não vou me lembrar quem foi, porque eu gosto de ouvir muitas mensagens, muitos sermões de vários pastores, mas em especial eu me lembro que ele dizia assim, que quando eu e você, nós nos sentimos muito fortes, muito gabaritados, muito capacitados, muito cheios de si, muito bem conosco mesmo, e essa transição do conosco mesmo nos leva a transicionar para Deus, e a gente acha que a gente está bem com Deus sempre, né? Nessa situação, geralmente é quando nós estamos mais distantes de Deus. Porque quando nós nos sentimos tão pequenininhos, tão debilitados, tão fracos, tão carentes da misericórdia de Deus, tão necessitados deste agir e deste amor de Deus, é quando nós nos aproximamos de Deus. É que Deus
responde a Paulo quando ele ora 3 vezes para que Deus tirasse dele, ele ora a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne, né? Ele falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É aquela mesma sensação quando Pedro, depois de tentar pescar a noite inteira, não conseguiu pegar um peixe. Jesus emprestou o barco de Pedro e falou, Pedro, joga a rede à direita do barco. E ele disse assim, olha, eu pesquei a noite inteira, não pesquei nada mais sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Quando ele lança a rede, muitos peixes vêm ali naquela rede que barcos precisam ajudar para que o barco dele não fosse a pique. E Pedro fala, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Este modo de olhar para Deus, e somente para Deus, e ter os olhos focados em Deus, ele acontece também nessa via de dependência total de Deus. Eu dependo de Deus para tudo. Em segundo lugar, a segunda lição, já que nessa primeira eu dividi em 4 tópicos aqui, a segunda lição para a gente sair, abandonar esse sentimento de angústia, substituídos por sentimento de fé, uma outra certeza que eu tenho que ter. A primeira certeza é que eu tenho que ter os olhos fixos em Deus, somente nele. A segunda é que eu preciso reconhecer e admitir o meu estado de necessidade. Aliás, o estado que eu tenho de ajuda, a minha necessidade. Eu tenho reconhecer e admitir o nosso estado, melhor a frase, e a nossa necessidade de ajuda. Eu preciso. O verso 16 ele fala isso. Ele chega, ele abre o coração diante de Deus. Ele fala assim, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou aflito. Não tem disfarce, porque diante de Deus ninguém disfarça, lógico, mas não tem aquela manifestação de algo para que as pessoas nos vejam e nos observem. Olha, não, eu estou diante de Deus, eu estou dizendo, Deus, eu estou aflito. As angústias do meu coração se multiplicam, eu estou angustiado. E todo dia parece que o negócio é exponencial, vai crescendo, vai crescendo. E aí ele fala, liberta-me da minha aflição. E no verso 18 ele fala assim, olha para a minha tribulação, olha para o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. E vê como aumentaram, Senhor, os meus inimigos e como eles me odeiam, eles me olham com fúria. E quando eu digo que é necessário a gente reconhecer o nosso estado e a nossa necessidade de ajuda, eu digo isso porque eu já vi muitas pessoas que jamais admitem a necessidade de ajuda. E o pior, jamais admitem a realidade do erro. Porque aqui, o que Davi está dizendo é o seguinte, ele fala das angústias, ele faz menção do número de inimigos, mas o que Davi diz aqui, que ele pecou, ele fala, olha, eu sei que eu estou aflito, mas eu reconheço o meu pecado, perdoo os meus pecados, antes de falar dos inimigos que aumentaram. Aí ele então se coloca diante de Deus. Agora, pessoas que não admitem a necessidade que eles têm diante de Deus, pessoas que não admitem que eles erraram, não admitem uma verdade do que eles enfrentam, eles fecham a porta da libertação. Agora Davi, em primeiro lugar, ele fala, não, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou sozinho e estou aflito. É isso que ele diz. Eu estou sozinho e estou aflito, no verso 16. Ou seja, ele reconhece que não tem ninguém. Não tem um ombro amigo, não tem alguém para que ele possa falar, não tem alguém que possa entendê-lo. Porque às vezes você não tem alguém que pode entender você. Alguém não vai compreender você. E é isso que ele fala, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, porque eu estou só. Em segundo lugar, ele admite que mesmo em oração, ele sente esse sofrimento. Isso acontece, não é porque a pessoa não ora, porque realmente, às vezes acontece isso conosco. Você não está bem, você vai se aconselhar com alguém, alguém vai ser o seu conselheiro, e você fala, estou vivendo isso, estou vivendo aquilo, e a pessoa vem com uma lista de coisas para você. Você não está orando, você não está jejuando, você não está lendo, você não está fazendo, não. Só que isso acontece. Tem pessoas que não buscam a Deus, tem pessoas que não clamam, tem pessoas que não oram, tem pessoas que não se enchem de Deus. Só que isso pode acontecer numa dinâmica de oração, mesmo quando ora, mesmo quando busca, porque Deus está permitindo por alguma razão, está ensinando nós dependemos dele por alguma razão. Aliás, a razão suprema, que ele seja o nosso Deus. Então,
Ele admite que mesmo em oração, mesmo confiando em Deus, a alma dele ficava angustiada, porque no verso 16 ele pede: volta-te. No verso 1 ele fala: eleva a minha alma a ti, em ti confio. Ninguém é desamparado daqueles que esperam em ti. Só que agora ele descreve um quadro de angústia de coração. As angústias se multiplicam no meu coração, e aí ele fala: liberta da minha aflição. Eu me lembro de Marcos 9, no verso 21 ao 24, aquele pai, aquele menino, que ele caía no fogo, caía na água, quando Jesus está no monte com os discípulos Pedro, Tiago e João, lá no monte da transfiguração, aparece Elias, Moisés, e quando eles descem do monte, o verso 21, nos conta o que aconteceu, mas antes diz que tem uma contenda, uma discussão, porque o pai levou a criança para que Jesus pudesse curá-lo. Jesus não estava presente, os discípulos nada puderam fazê-lo, e quando Jesus desce então, no verso 21 de Marcos 9, diz o seguinte: Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? E aí o pai do menino responde: desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes, o pai fala para Jesus, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus fala assim: se podes? Como assim? Se eu posso fazer? Disse Jesus: tudo é possível ao que crê. E aí é muito bacana, porque aí isso revela para nós, mesmo com Davi, eu me lembrei desse caso, essa humanidade nossa, esse lado humano nosso, essa imperfeição nossa humana, de navegar nas águas da convicção, nos mares de fé, de esperança, de força, de que eu posso tudo, ao mesmo tempo aquele medo de que não pode dar certo. E aí ele fala no verso número 24, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Jesus falou: se você crê, tudo pode. Ele fala: eu creio. Só que ele fala assim: ajude-me a vencer a minha incredulidade. É estranho, é uma coisa que parece ser contraditório, não, mas o que acontece é que o que está acontecendo com Davi, mesmo quando ele inicia o salmo, dizendo que eleva a minha alma a Deus, eu confio em Deus, ninguém que espera em Deus será confundido. De repente ele se vê navegando nesse mar de angústia, de multiplicação de angústia, de inimigo odiando a vida dele, tentando roubá-lo, tentando destruí-lo, e aí ele se sente tão pequenininho e se sente ao mesmo tempo tão distante de Deus. Mesmo depois de orar: Senhor, me ensina minhas lições, me ensina minhas lições de verdade que o Senhor tem a me ensinar. Mesmo ele dizendo no verso 6, eu espero em Ti o tempo todo. Agora Davi está revelando o que ele sente dentro dele, essa guerra de angústia e de fé. E por último lugar, depois de assumir essa necessidade de libertação, eu vejo a última certeza que Davi nos mostra nesse texto. É que Deus jamais, Davi sabia disso, será a causa do nosso problema. Jamais. Eu digo isso, sabe por quê, gente? Porque eu conheço pessoas que vivem uma relação de amizade com Deus, de amor com Deus, somente quando as coisas estão bem. Foi aquela proposta daquele amigo para mim, naquela viagem do interior de São Paulo: você está assim porque está tudo bem. Que a base de fé, a base de relação com Deus, a base de amizade com Deus, a base de devoção a Deus, de amor a Deus, ela só acontece isso. Agora Davi não. Davi, ele tem uma relação com Deus. Davi não é à toa que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, ele reconhece quem ele é. Eu preciso saber quem eu sou e quem Deus é. Deus é santo. Deus é amor. Deus é inigualável, não existe Deus como Deus, e eu sou homem, como todos os homens. Se Deus não tiver misericórdia de mim, quem eu sou? Então Davi, ele não culpa a Deus, ele reconhece o pecado. No verso 7 deste salmo, que eu estou lendo picado o texto, eu não estou indo na sequência, como uma homilia, mas ele fala assim: não te lembres dos da minha juventude, conforme a tua misericórdia lembra de mim, porque tu és bom. O 8 ele fala assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Ou seja, até o fato dos pecadores olharem, enxergarem a luz e entrarem na luz e viverem sob a condição da luz, é porque Deus é bom. E
pecado do homem, ele é aplacado pela graça e pela misericórdia de Deus, e esse Deus bom, ele mostra o caminho aos pecadores. Logo, eu não posso, eu não tenho condições, eu não poderia jamais olhar para o meu irmão pecador e me sentir melhor do que ele, porque eu sou fruto do amor, da graça de Deus e da misericórdia de Deus, como você também é. E ele fala então, ele conduz os humildes à justiça e lhes ensina o caminho. É esse amor de Deus. Então a primeira coisa que ele fez aqui é pedir perdão. Olha para a minha tribulação, olha para o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. É a primeira coisa que ele faz. Ele não está identificando a tribulação e a angústia como um abandono divino. Já aconteceu em outros salmos? Já aconteceu sim, ele faz isso em outros salmos. Agora não, ele tem dentro dele essa certeza, olha, existe uma situação, mas perdoa os meus pecados. Com isso ele reconhece a inculpabilidade divina. Deus não tem culpa em relação àquilo que está acontecendo dentro do meu coração. As guerras que se multiplicam com os meus inimigos, que são muitos, que são ferozes, que querem a minha destruição, e mesmo a guerra na alma, onde multiplica toda a angústia dentro de mim, ele não tem culpa, nada, Deus não tem culpa em relação à tribulação e sofrimentos. Se existe alguém que pode me ajudar, é só Deus, só Ele pode me ajudar. Se eu virar as minhas costas, ou virar-me contra Deus, aí o negócio entortou mesmo, porque só Ele pode me ajudar. É só Deus que pode me ajudar. E ele fala, vê como aumentam os meus inimigos no verso 19. Então, além de reconhecer o seu pecado como causa da geração desse estado e deste mal-estar na alma, ele reconhece também a incapacidade de vencer os inimigos. Eu sou incapaz, eles estão cheios de ódio. Só Deus poderia trazer a vitória para Davi. E quando eu olho para esse final do Salmo aqui, nesses versos, eu vejo que ele está ciente da irresponsabilidade de Deus em relação ao pecado dele. Não irresponsabilidade de ser alguém que não faça nada. Não, ele não é responsável. Entenda bem a frase. Deus não é responsável sobre esse mal e sobre essa dificuldade. Só que eu vejo Davi, na minha análise aqui do Salmo, com uma clareza, Davi tendo essa transparência dentro da alma dele. Eu vejo agora ele nos ensinando o quanto ele aprendeu, e nessa caminhada, e nessa peregrinação de vida, ele começa a aprender a depender de Deus, e o quanto ele sabia, o quanto ele dependia de Deus, porque ele volta novamente a dizer isto, porque no verso 20, no verso 21 e no verso 22, que são os 3 últimos versos, olha o que ele diz: guarda a minha vida e livra-me, não me deixes decepcionado, pois o meu refúgio, ou eu me refugio em Ti. É em Ti. É em Ti que eu me refugio. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Olha a oração de Davi. Ele começa assim, navegando nessa onda de fé, de fidelidade a Deus, sabendo dessa fidelidade, de consciência do agir de Deus. Depois ele passa por um processo, por uma via de medo, de angústia, de situação de, insegurança. Agora ele termina o Salmo dizendo: não, Tu és o Deus que me protege, que é o meu refúgio, que é a minha proteção, que é a minha esperança, que na verdade eu quero viver em retidão e integridade, mas eu preciso de Ti para isso. E aí ele fala no último verso, pedindo em relação a Israel, ele diz assim no verso 20, ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. E aí, gente, eu concluo o meu tempo com você aqui hoje, dizendo para você que eu gosto muito de olhar aqui para Davi e ver esse discernimento que ele tinha, a compreensão que ele tinha de tudo isso. Muito embora eu disse sobre essa transição, esse transicionar sobre incertezas e certezas, mas eu gosto porque eu vejo que eu me identifico com Davi, com os Salmos, eu já falei isso várias vezes, eu me identifico com o ser humano que eu sou. Com o ser humano que eu sou. Eu me identifico. Porque no verso 10 que eu pulei, e como eu disse para você, eu não fui numa sequência de versos, eu estou trabalhando aqui versos saltados aqui, cada hora um texto, um verso, mas no verso 10 que eu não tinha falado dele aqui no sermão, que eu termino com ele aqui,
e do 10 até o 13, ele fala assim para Deus: todos os caminhos do Senhor. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Quando alguém aprende esse relacionamento com Deus, esse se relacionar com Deus dessa maneira, ele é maduro. Ele é maduro. Ele fala assim: todos os caminhos do Senhor, todos. Aí ele está dizendo do caminho que ele tem com Deus, das andanças na vida que ele tem com Deus, e da vida, talvez olhando para a vida humana dele, pensando que em cada situação, em cada estágio de vida, ele o considera como o caminho do Senhor, porque ele disse que ele ia viver em integridade, em verdade, em fidelidade. E ele fala: todos os caminhos do Senhor para comigo, todos os caminhos são de amor, são de fidelidade, só que ele coloca uma condição: para aqueles que cumprem os preceitos da sua aliança. O que Davi está dizendo é o seguinte: se você amar Jesus, se você amar a palavra de Deus, se você for íntegro com Deus, eu não estou falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Seremos perfeitos o dia que nós somos recolhidos para viver a eternidade com Jesus. Nós não somos. Mas se você procurar viver essa integridade, procurar viver aquilo que Jesus nos ensinou, olhar para Jesus, tentar viver aquilo que Paulo disse, quando ele escreve aos Gálatas, que eu tenho aprendido isto, como que eu faço para me tornar parecido com Jesus? Tenta viver o fruto do Espírito, tente viver amor, tenha amor no coração, tenha alegria de alma, tenha paz de alma, seja fiel, tenha fidelidade, seja amável, seja bondoso, seja paciente, tenha domínio próprio, seja manso. Se a gente procurar olhar para Jesus e tentar espelhar em nossa vida todos esses comportamentos, esse fruto, essas nove características do fruto do Espírito, nós vamos caminhando. Então, ele diz o seguinte: Deus é bom, e aí eu vou perceber o quanto Deus é bom. Eu não vou cantar só Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Não, eu vou viver Deus é bom o tempo todo. Eu vou sentir isso na alma. E ele fala no verso também 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Deus é bom, os caminhos de Deus são todos repletos de amor, de fidelidade, e se cumprem isso, mas para quem cumpre o preceito do Senhor. E aí ele vem: Senhor, olha, se tiver algum caminho mal em mim, é isso que ele ora no Salmo 139, lembra? Vê se é em mim algum caminho mal, então o Senhor me livra. É o que ele está dizendo aqui de novo: perdoa o meu pecado, ele é grande. E quem é o homem que teme o Senhor? Quem é o homem que teme o Senhor? Aí ele responde: este homem, o Deus eterno, ele o instruirá o caminho que ele deve seguir. Quando a gente teme a Deus, aí a gente aprende o caminho que a gente deve seguir. E olha o que ele diz no verso 13 e 14: ele viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia, que coisa linda, os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Este é o Salmo de Davi, angustiado, mas ao mesmo tempo tão próximo de Deus, como eu e você nos sentimos às vezes, angustiados e tão próximos de Deus. Que a gente possa aprender a depender do Senhor todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós vamos orar por algumas pessoas. Eu tenho alguns nomes aqui que a gente ora, cada semana eu cito um grupo de nomes. Hoje eu quero orar pelo Ronaldo Campidelli, que está entubado por Covid. São algumas enfermidades, né? Alguns estão de luto. Pelo Gabriel e Camila, que são os pais do Sebastian, que estão com Covid também. A Márcia, que está com uma fístula no intestino. Rosângela, Covid. Márcio, também entubado por Covid. Orar pelos familiares do Ricardo, que estão em luto. Familiares da Fabiana. Pelos familiares de Carlos André. Orar pela Norma, que é a vizinha da irmã Rosa, que esteve comigo no dia de ontem aqui, que está com câncer, pede oração. Pela Kátia, que está com câncer em fase de metástase, que é uma oração, que é um grupo que eu participo também com amigos, que também é um grupo que pedem oração sempre. Emerson Policeno, a Thelma Formigoni, a Chiara, de 11 anos, que tem um tumor na cabeça.
Suíça, ele pede para que Deus haja na vida dele espiritual, emocional. Reginaldo, quadro de Covid. Felipe Belarmino, internado, não coloca o motivo. Roberto Camargo, Covid. Ivanilde, Covid. Ivanilde, câncer de tíbia. Fábio, entubado por Covid. Cláudio, que teve Covid um dia antes, teve derrame. Maria Fernanda, câncer de mama em fase avançada. Maria das Dores, entubada por Covid. O Daniel, de 6 anos, que ele tem neoplasia pulmonar. Ele está começando as sessões de químio, depois fará a cirurgia. Ele é um casal que a Rosângela do André, eles conheceram lá no tratamento com o Luca, no hospital, e eles acabaram conhecendo essa família. A família da Congregação Cristã do Brasil, e pedem oração, estão em oração. Nós vamos orar pelo Daniel. São esses nomes. Eu também tenho aqui o Lucas, a Ruth e a Penélope, que a Patrícia pediu oração. E oração pela nossa Ritinha, né? A Ritinha está doentinha aí, só assim para a Ritinha também parar, né? Não para essa mulher, né? Mas em breve, em nome de Jesus, né? A Rita vai estar recuperada. Ela disse que ela vai ter que ficar, pelo menos ontem ela mandou um zap dizendo ficar 48 horas com medicação na veia para combater a infecção. Ela está internada, nós estamos em oração pela Rita, tá bom? E oração por todos, por todos. Como eu tenho feito, eu vou pedir para a Carmen ficar com o papel aqui, por gentileza, a Carmen e a Patrícia pelo outro. Vocês vão colocar as mãos. Se você puder pegar ali, Patrícia, o olhinho ali da unção, ali, unge esses papéis, vocês duas ali, eu oro aqui e vocês oram daí. Pode pegar ali pelo outro lado, subir ali. E vocês ungem e nós vamos orar. A oração do justo pode muito em sua eficácia. E eu sei que Deus é poderoso, né? Deus, ele pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Deus pode. E eu quero me unir a você em fé, como o pastor Ivaldo costuma fazer às quintas-feiras. Você que é da intercessão, você não está aqui comigo hoje, mas você está aí agora, você é homem de Deus, mulher de Deus. Ore a Deus, junto comigo, em nome de Jesus, por essas pessoas. Senhor Jesus, nós temos nomes agora que a Carmen, a Patrícia tem a relação nas mãos delas. Nós ungimos, Senhor, esse papel como um símbolo do teu agir, das tuas mãos de poder sobre essas vidas. Nós temos crianças ali, crianças que já enfrentam uma guerra, ainda nem sabem direito o que é a vida, mas já estão vivenciando uma guerra tão pesada. Mas eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e eu te peço que tu coloques as tuas mãos sobre a vida dessas pessoas, seja, Senhor, um motivo da saúde, câncer, Covid, internação, intubação, pessoas do oxigênio, pessoas que estão com infecção, pessoas que estão em casa, que ainda não têm sintomas pesados que o Senhor guardou, mas estão enfermas. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, que tu coloques as tuas mãos. É o Senhor quem pode, o Senhor é Deus poderoso, e nós confiamos no teu agir. Nós colocamos essas pessoas, apresentamos elas nas tuas mãos, pessoas que nós temos buscado e orado. Hoje nós estamos orando em especial pela Rita. Senhor Jesus, visita a Rita, aonde ela estiver, coloque as tuas mãos. O Senhor formou a Rita no ventre de sua mamãe, o Senhor conhece a cada milímetro de cada pedacinho daquele corpo físico, e eu te peço que as tuas mãos sejam sobre o alto da cabeça da tua serva, até a planta dos pés, para que ela se recupere em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor Jesus, por todos esses nomes que nós citamos, todos os nomes sem exceção. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, Senhor, coloca as tuas mãos, seja tudo feito segundo o teu poder, Deus, e segundo a tua vontade, porque tu és Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Eu oro, Senhor Jesus, como eu sempre gosto de orar aqui pelos nossos governos, não só do Brasil, mas do mundo, de todos os estados, Senhor, pedindo que tu coloques as tuas mãos, como eu tenho orado, Senhor, graças a Deus, porque as coisas têm melhorado, mas, Senhor, coloque as tuas mãos, a nossa confiança está em ti, os nossos olhos estão focados em ti, é só o Senhor que pode fazer, e eu te peço em favor de todos, aqueles que estão precisando de emprego, aqueles que estão aguardando algo, Senhor,
do Senhor, que só o Senhor pode fazer, entra com providência e coloque as tuas mãos. Te peço agora uma noite de bênção, uma noite de paz, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o teu bom Espírito nos acompanhe, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com a gente, como eu sempre digo, que o teu poder possa ser sempre com a gente, em nome do Senhor Jesus, e que jamais falte do teu amor, falte do teu cuidado, falte da tua presença. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho.